Olá, signo de Aquário, seja muito bem-vindo. Meu nome é Aline e hoje nós vamos realizar uma leitura geral para o mês de agosto de vocês. Peço a contribuição de vocês, uma curtida, comentário, indicação para outras pessoas, para auxiliar, a manutenção aqui do canal, ok? Muito bem, então, Aquário, vamos compreender o que vocês necessitam ouvir para agosto de 2024. Uma carta geral, por favor, central aqui para Aquário. Caiu o Cavaleiro de Paus. Ok. O que mais aqui? Qual a questão? Ok. Dificuldade. Ponto de observação. O carro. Ok, o que estava acontecendo aqui antes? O que precedeu? Aqui o 9 de paus. Aquário, em agosto existe uma questão central para vocês, um pouco relacionada com necessidade de ser um pouco mais otimista, de ser um pouco mais ousado, um pouco mais proativo em algumas questões da vida de vocês, porque atualmente, aliás, em agosto, assim, as energias de agosto para vocês estão se encaminhando um pouco como vocês, um pouco sem foco, sabe? Um pouco perdidos no caminho de vocês, assim, faltando aí uma direção real para onde vocês querem ir, sabe? E isso exige de vocês um pouco mais de otimismo, porque eu tô percebendo aqui, Aquário, que vocês estão vindo de uma energia de bastante exaustão, cansaço, apatia, com alguma postura defensiva dentro de vocês diante da vida, sabe? Pode ser que vocês se decepcionaram com bastante coisas assim, ou estão bem calejados a respeito de algum assunto, ou alguma situação que vocês já falaram e não mudou, né? E parece, Aquário, que isso tá desanimando bastante vocês, desanimando tanto a ponto de que vocês estão se desviando um pouco assim do que vocês precisam fazer de verdade, sabe? E aqui a energia central que tá pedindo é que vocês retomem, né? Que vocês não olhem com esse pessimismo, com esse ar de cansaço, com esse ar assim mais mais baixo, para isso, para vocês não perderem de vista o que vocês estão precisando, o que vocês querem. Vamos ver como tá a consciência aqui de Aquário.
Olha, parece que vocês estão numa ideia, Aquário, de bastante... ter que lutar bastante, sabe? Aquele sentimento de que vocês têm que lutar o tempo todo. Uma coisa assim, quase como se o tempo todo você tivesse que defender alguma ideia, defender um espaço pessoal seu, um direito seu, alguma coisa que é sua. Então, assim, vocês já estão vindo desse período que vocês já estão saturados. Na consciência de vocês permanecem vendo a situação de uma maneira defensiva, de uma maneira assim, como se para algumas pessoas vocês podem estar se sentindo assim testados em relação à autoridade de vocês, tá? E aí vocês começam a agir de uma forma mais defensiva, não muito aberta, né? Uma coisa mais talvez até um pouco grosseira com as pessoas, né? Que estão envolvidas aí nessa situação. Só que o jogo tá me dizendo que isso é uma falta, é um desvio, né? Se agarrar a isso, Aquário, é um desvio do caminho de vocês, é um desvio do que vocês precisam aprender com essa situação também. Então não é só se defendendo, não é só ficando isolado e brigando pelas coisas, não é isso que vai resolver sua vida o tempo todo. Não é que a gente não precise ter firmeza, né, assim, nas coisas, não é que às vezes a gente não tem que ser um pouco mais até grosseiro em algumas situações para conseguir um respeito, um espaço, mas aqui tá parecendo que tá demais, tá? E aí vocês podem estar até bastante impulsivos por causa disso. Algumas pessoas podem estar agindo de maneira explosiva, de uma maneira mais tempestuosa, sabe? Inconsequente também por causa disso, sem pensar nas consequências do que vocês estão fazendo. E isso pode vir a atrapalhar vocês, tá, Aquário? Vamos ver aqui com relação ao inconsciente de Aquário, que Aquário necessita neste momento de esclarecimento sobre isso. Caiu aqui a 9 de ouros, né? E 5 de espadas. Aquário, eu percebo que para muita gente isso aqui tá se referindo a vocês tentando cuidar do espaço pessoal de vocês e da autonomia de vocês. Autonomia, mas também pode estar muito relacionado com questões financeiras, sabe? Patrimônio que vocês têm tentado juntar, patrimônio que vocês têm tentado, assim, estabelecer. Só que alguma coisa aí aconteceu para algumas pessoas, né? Que vocês talvez ou perderam parte desse patrimônio ou perderam parte da autonomia que vocês estavam ganhando de vida. E aí isso faz com que vocês fiquem bem calejados, né? Fiquem bem defensivos. Para algumas pessoas é como se seja muito difícil lidar com uma falta de autonomia, entende? Sabe quando a pessoa ganha muita independência na vida dela e aí ela acaba voltando para uma situação em que ela tem que se sujeitar mais à ajuda, a imposições, a expectativas de outras pessoas? E aí isso cria uma atmosfera, Aquário, de você se sentindo muito como se vocês fossem muito frágeis, ou então como se as pessoas conseguissem tomar coisas de vocês, como se as pessoas conseguissem acessar profundamente o que você tem, seja em material, físico, tempo, esforço, independente do que seja. Vocês se sentem ameaçados, né? E aí, ameaçados nisso, e aí vocês ficam completamente defensivos, né? Vocês ficam completamente ligados a esse processo de sobrevivência, né? Assim, vocês tentando fazer por vocês. Então, tem uma questão também para algumas pessoas de aceitar as limitações de vocês, tá? Alguns aquarianos estão passando por algum tipo de limitação financeira. Limitação financeira ou então limitação de tempo, de espaço pessoal, de ter que compartilhar mais
com as pessoas, né? Espaço com as pessoas, que nem sempre quer que isso aconteça. Mas é um período aí de aprender a lidar com alguns tipos de limitação, né? Então, vocês estão saindo de um lugar de muito domínio aí da vida de vocês, de muita independência. E aí vocês estão começando a ter que se colocar de uma maneira mais social, talvez, né? Vocês talvez estejam precisando estar mais abertos às pessoas. E isso ativa em vocês algumas coisas, algumas atitudes, gatilhos de defesa psicológica. Eu vejo, assim, Aquário, vocês muito defensivos psicologicamente mesmo, sabe? Assim, de ao mínimo, a mínima coisa que acontece, que te faça entender uma coisa, sei lá, um trauma seu, né? Que, sei lá, as pessoas estão tentando te manipular, ou que as pessoas estão sendo invasivas, vocês já reagem com tudo, né? Vocês já vão com tudo, de uma maneira muito intensa. Vocês vão contra-atacando com muita força. Saiu aqui uma perspectiva de futuro para vocês, a alta sacerdotisa. Falando aqui, Aquário, que vocês estão precisando confrontar esse aspecto de vocês, tá? Aí, no futuro, aprofundar, assim, em autoconhecimento a respeito, um autoconhecimento, assim, sobre por que vocês tendem a reagir dessa maneira, por que vocês ficam tão alarmados, tão preocupados, ficam tão defensivos com esse tipo de situação. Tá pedindo aqui um aprofundamento, né, nas suas questões inconscientes com relação a isso. O que vocês têm feito para tentar mudar essa reação que provavelmente é incômoda para vocês também? Afinal de contas, não é legal a gente ficar defensivo achando que as pessoas estão sempre ali testando tudo da gente, né? E às vezes, gente, não é que não existe um fundo de verdade. Mas quando a gente é muito calejado em alguma coisa, ou quando a gente tem traumas envolvendo uma situação, a gente tende a ser muito reativo. E a gente tende a defender com mais força do que realmente precisa. E aí, muitas das vezes, por um sentimento, né, por uma sensação de falta de controle, de não ter assim, a capacidade de lidar com isso. Eu tô dando exemplos aqui, mas vai muito mais profundo do que isso, né? O ideal é fazer um processo aí de terapia, alguma coisa que ajude vocês a compreender com mais profundidade, mais clareza na história de vida de vocês. Mas pede isso, né? Por que vocês vêm com tanta dificuldade em lidar com isso? E aqui no fundo de deck tava o Cavaleiro de Espadas, né? Reforçando. Ó, e ele caiu aqui. Tava embaralhando e ele caiu aqui. Olha, vocês, diante de uma situação, Aquário, que vocês estão se sentindo invadidos, ou uma situação assim que quando acontece vocês ficam muito reativos, ou vocês sentem assim que é uma coisa muito ruim, né, que tá acontecendo para vocês, pela falta de autonomia, seja o que for, vocês podem confiar que vocês podem, antes de atacar ou antes de tomarem medidas drásticas, vocês podem tentar esclarecer de forma verbal o que está acontecendo. Então, vocês podem tentar, antes de mais nada, conversar de uma maneira mais tranquila. Agora, se vocês forem muito intensos, né, isso pode também afastar pessoas desnecessariamente, né, causar conflitos desnecessários, pode magoar pessoas, pode, né, ferir, terminar relações por causa disso. Então, assim, como trabalhar a comunicação de vocês para que ela seja assertiva, Aquário? Para que ela seja objetiva, rápida, assertiva, que vocês falem o que vocês precisam, mas ao mesmo tempo, né, que vocês não precisem ficar tão defensivos e tão fechados assim, tá? Colocar limite nas pessoas é necessário, às vezes as pessoas não vão entender o que
tá incomodando vocês se vocês não falarem. Mas como fazer isso também, né? Olha, caiu aqui agora o Imperador e 4 de copas invertido. É isso, assim. Isso vem, gente, com uma postura. Isso vem com uma postura que para muita gente tem a ver com alguma questão paterna, ou se não é pai em si, quem exerceu uma função muito ligada à autoridade, organização, estruturação financeira da vida de vocês, rotina, não só financeira, né, mas estruturação de vida geral de vocês, quem colocava regras na vida de vocês na infância. Faço uma leitura muito ligada a um aspecto de autoconhecimento psicológico, porque eu também sou psicóloga, né? Então, por isso que a minha leitura às vezes tem essa conotação. Eu consigo ver bastante isso. Então, provavelmente, Aquário, seu entorno, né? O que causa isso em você é essa dificuldade de lidar com esse tipo de postura, com regras, limitações, por algum motivo, né, aí na história de vida de vocês, que tem a ver com algum tipo de figura, independente se é homem ou mulher, que exerceu esse poder sobre vocês, né? Às vezes é aquela questão, um pai, uma mãe, um tio, uma avó, um avô, muito controlador, muito manipulador, uma pessoa que não tinha respeito por você, né? Independente aí do setor ou da vida de vocês. Mas isso criou para vocês um jeito de lidar com esse externo muito apático, né? Vocês não querem se abrir para esse externo, vocês querem se defender, vocês querem contra-atacar ou atacar, né? Antes de ter um movimento mais claro, inclusive, dessa parte. Então, isso acaba criando para vocês também de vocês não conseguirem ver oportunidades, né? Vocês acabam às vezes perdendo oportunidades, perdendo situações porque ficam defensivos perto de situações e figuras que te remetam a esse tipo de lembrança aí, talvez traumática ou difícil, né? Às vezes é só difícil aí na vida de vocês. Então, vamos ver agora qual que é o conselho. Que conselho, tarô, você dá aqui para Aquário para lidar com tudo isso? Saiu aqui o Papa, ou o sacerdote, né? O sumo sacerdote. Então, Aquário, o conselho aqui é adotar uma postura mais mediadora, né? Uma postura mais mediadora, ainda numa esfera racional, sobre como lidar com isso, com essas situações, com essa figura, né? O Papa, ele traz essa questão de a gente tentar mediar aquilo que são duas dimensões, né? Então, assim, como mediar a sua necessidade de espaço, né? Aquilo que você sente que precisa defender, mas também não ficar só unilateralmente nessa defesa. Como conseguir abrir uma pequena fresta, como conseguir abrir uma pequena abertura, tanto para olhar emocionalmente para isso, como talvez para se abrir para algumas experiências bem devagarzinho, né, Aquário? Porque algumas situações, quando elas nos afetam tão profundamente a ponto de a gente ficar nesse estado mental, psicológico tão defensivo, é porque a gente sentir que era uma ameaça real à nossa existência. Então, não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir dar um passo de fazer uma grande abertura, uma grande inclusão, né, de atitudes assim na nossa vida, de abertura para o outro, para situações. Mas o que será que vocês conseguem mediar, né? E agir de uma maneira diplomática a respeito disso também, com regras, com acordos, né? De vocês entenderem com mais clareza, Aquário, o que realmente incomoda, como é que vocês podem combinar aí com as pessoas envolvidas,
nessa situação, como que vocês conseguem combinar para poder a coisa ficar menos desconfortável. Através de regras e acordos mesmo, gente, porque às vezes o que falta na comunicação é isso. E isso cria conflitos, porque um não entende qual que é a necessidade do outro. Então, às vezes é tentar, dentro do possível aí, negociar, fazer uma boa conversa, né? Uma conversa que não seja aquela conversa de ficar dizendo quem tá certo e quem tá errado, porque geralmente isso vira briga, vira discussão, ninguém sai feliz de verdade desse tipo de diálogo, que na verdade isso não é um diálogo, né? Isso é briga. Então tentar conversar, né, Aquário? Tentar conversar de uma maneira tranquila, menos defensiva que vocês conseguirem, para ajustarem com as situações e com as pessoas a que vocês precisam, ok? O que mais que pode acontecer a partir disso daqui? O que mais? Saiu aqui o 7 de espadas, né? Esse processo que vocês vivem, se vocês não modificam, né, a forma como vocês estão vivendo a situação, é infelizmente um processo de autossabotagem que vocês fazem com vocês, né? Como eu disse, né, o carro veio aqui de uma forma de bloqueio, né? Veio uma carta com energia bloqueada, para vocês dizendo que vocês perdem movimento na vida de vocês, possibilidade de vitória, de triunfo, de foco na vida de vocês, porque o foco às vezes fica muito em se defender, muito em tentar reassegurar de uma maneira com muita energia, né, uma energia desnecessária para esse tipo de situação, então vocês se sabotam quando vocês não mudam isso. Mas se vocês mudam, tem aqui também uma energia de abertura de caminhos para vocês e um aprofundamento emocional, tá? Com os enamorados e com a rainha de copas aqui. Isso acaba trazendo para vocês muito mais clareza emocional, assim, para tomarem as decisões que vocês precisam, para conseguirem perdurar emocionalmente nas coisas que vocês querem. Muito bem, então agora vamos ver com o tarô mitológico. Tarô mitológico para o signo de Aquário. 9 de espadas. O imperador de novo. A temperança. E o pajem de ouros. Aquário, é isso, né? Existe um momento, assim, de vocês tentarem dar uma finalizada com essas questões referentes a figuras de autoridade, a pessoas que exerceram esse tipo de figura para vocês e as vivências ruins, as emoções ruins que isso gerou em vocês, né? Chegou o momento de vocês equilibrarem, tentarem curar isso dentro de vocês tomarem um ponto de vista diferente sobre isso, para que vocês tenham progresso na vida material de vocês, porque aparentemente tá atrapalhando o progresso material de vocês, esse tipo de postura, pensamento, tá? Isso acaba trazendo vocês de volta para um estado de... acaba virando um ciclo, né? Por vocês ficarem muito desfocados, se auto-sabotando, vocês acabam entendendo que precisam defender mais, só que o que vocês realmente estão precisando é entender profundamente com o autoconhecimento de vocês a causa verdadeira disso e tratar, gente. Tratar, mudar de perspectiva sobre isso, tá? E aí, nisso, terapia é uma coisa que ajuda, autoconhecimento, a espiritualidade ajuda também. Vamos ver o que mais também. Agora com o oráculo da deusa. Pra quem não sabe, também sou psicóloga, viu, gente? Então, se alguém precisar,
pode entrar em contato. O número fica na descrição do vídeo. Vamos ver com o oráculo da deusa. Caiu aqui para vocês Amaterasu e Erinomi. Uma fala de beleza e a outra fala de êxtase. Quando a carta da Amaterasu sai, eu geralmente me vem assim uma energia muito grande de que as coisas mais belas, mais importantes, elas não estão no externo, né? Elas estão dentro de nós, no nosso processo transformativo. No processo de autoconhecimento, no processo de explorar os nossos potenciais de vida, as melhores coisas que temos dentro da gente. E Eurinomi aqui vem como êxtase, ou seja, para vocês, Aquário, me parece que diante desse trabalho interior de vocês, vem uma leveza muito grande, vem essa possibilidade de êxtase, de saírem dessa postura defensiva, cansada, né, talvez até ansiosa também, uma postura que deixa vocês tensos, hostis às coisas da vida e afasta vocês de sentirem um êxtase real com a vida, um êxtase mais profundo com a vida, né? E então, assim, o que eu vejo do conselho do oráculo da deusa é para que vocês se abram, Aquário, a esse processo de transformação interior, para que vocês possam ser mais leves, para que vocês possam experimentar coisas muito melhores, né? Muito mais tranquilas, muito mais prazerosas também, eu vejo, né? A partir de tudo isso, a partir do trabalho de tudo isso. E é isso que eu tenho para vocês, Aquário. Em breve nós temos novos vídeos no canal. Tchau, tchau!